Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma história muito especial, uma história de transformação real, uma história de superação e, acima de tudo, uma história que teve muita fé envolvida no processo. Estou aqui com a Thaís, minha querida mentorada, que ela é uma pessoa incrível, uma mãe, uma mulher inspiradora, que ela enfrentou muitos desafios e ainda enfrenta, porque a gente sabe que nunca está perfeita, a gente sempre está num processo de evolução, mas que com muita dedicação, com muita fé, com muita disciplina e com muita coragem, ela está conquistando resultados extraordinários, não somente financeiro, mas também de comportamento, de disciplina, de amadurecimento emocional. E hoje ela é um exemplo vivo de tudo isso, de que quando a gente faz o que precisa ser feito, as coisas acontecem. Ela sempre demonstrou muita persistência, resiliência, sempre foi muito disciplinada, participativa nas aulas, sempre fez o que precisava ser feito e ela sempre colocou muito em prática tudo aquilo que a gente passava para ela de direcionamento, respeitando o seu tempo, afinal de contas ela é uma mãe, que ela também tem outras obrigações para que ela possa cumprir, que jamais abrindo mão dos sonhos dela. Então a ideia aqui é para te inspirar, para te mostrar que no final desse túnel, que às vezes está escuro, tem uma luz de esperança. Então tomamos uma decisão diferente da gente poder trazer à tona exatamente quais foram os desafios, as dores, para a gente mostrar como que isso foi superado de uma forma leve, de uma forma que, de fato, a gente teve que querer para poder acontecer. Um passo de cada vez. Afinal de contas, a jornada é longa. Então vamos nessa? Se prepare para você se inspirar e também se emocionar. Seja bem-vinda, Thaís. É um prazer tê-la aqui comigo neste bate-papo para você poder compartilhar um pouco da sua história. Mas me conta, quem era você antes de conhecer o mercado financeiro e o que te levou a buscar essa nova realidade? Oi, Bru, boa noite. Boa noite. Um pouquinho minha história no mercado, antes e depois com a sua salvação aqui na minha vida, né? Eu conheci o mercado através do meu marido, ele já conhecia um pouquinho, ele fazia as operações, não em contrato futuro, que é o que eu faço atualmente. Ele fazia opções, e aí me mostrou, e eu fui pesquisar, achei, entrei nesse mundo achando que eu fosse enriquecer, essa é a verdade, pelo financeiro, né? E é verdade, pode proporcionar uma vida incrível, só que não é tão rápido como eu vi na internet, né? Como muitas pessoas postam, e acabei me deparando com vários fantasmas meio que eu nem imaginava que eu tivesse. Trabalhava no meio corporativo por mais ou menos já uma vida inteira, né? Então, e achei que fosse fácil. Então, embarquei, ele me apoiou, né? Eu estava trabalhando, pedi as contas, fui super irresponsável na época. E só que assim, não rolou, né? Não me dediquei o suficiente, não fiz o correto de fazer um curso, né, investir em uma mentoria, e mais do que isso também, né? Eu não imaginava que a gente tinha que cuidar dessa parte muito importante, emocional, disciplina, enfim, Bru, foi bem isso. Eu era do mundo corporativo. E quando encontrei o trade no mercado financeiro, eu achei que eu fosse enriquecer muito rápido. E foi só pensei, né? Mas na verdade mesmo não é o que divulgo na internet. Pois é, seja bem-vinda. Infelizmente, acaba sendo uma grande realidade, que é o que a gente percebe o tempo inteiro. E por isso que eu acho que é importante da gente poder ir desmistificando tudo isso e trazendo à tona, né, toda essa realidade, essa profundidade que tem por trás desse mundo, principalmente do day trade, né? Exatamente. Legal. E você sendo mãe, né, de duas crianças, como que é conciliar a maternidade com esse sonho de você se tornar uma trader profissional? Teve momentos em que você se sentiu muito culpada? Teve um momento em que a dúvida bateu mais forte, de você falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Me conta um pouquinho mais. Bru, no início, eu ainda não tinha meu mais novo, né? Eu conheci o mercado por volta do ano 2017 para 18, algo assim, tá? Faz mais ou menos uns 8 anos, é isso? Isso, mas tá. E eu tive umas pausas aí também, não tô me dedicando de lá para cá, eu tive que dar uma pausa por conta de não conseguir, né, me manter e não evoluir. Uhum. Tava só a Letícia, eu me sentia muito culpada, porque eu me dedicava o dia inteiro, né?
o dia inteiro, e ela ficava na escola, quando estava em casa também, eu já estava impaciente, né, porque não evoluía, me sentia fracassada, então me sentia uma péssima mãe também, péssima profissional, péssima tudo, foi realmente um período de caos. E logo em seguida, em 2019, eu engravidei, ainda me mantive, só que também não evoluí. Né? Então, aí quando meu filho estava já um aninho e pouco, eu desisti e voltei para o mundo corporativo. Dei dessa pausa, esse respiro, para voltar melhor, né? E foi isso que aconteceu. Esse foi um período bem mais doloroso. Eu acho que foi o mais doloroso que eu tive. Eu imagino. E quando você fala que você ficava o dia inteiro na frente da tela porque você ficava trabalhando, você trabalhava de fato ou você estava naquele momento cracudo que você simplesmente clica de qualquer jeito, sem controle, sem noção? Ai, tô perdendo, agora eu preciso resgatar. Como que era tudo isso? Nesse período, Bru, eu já tinha feito alguns cursos, já entendi que sozinha, né, estava muito complicado. Eu vi alguns anúncios na internet de alguns mentores, pessoas, né, indicando também. Na época, eu seguia muita gente. E aí fui fazendo curso e várias técnicas, enfim, análise gráfica, não, melhor fluxo. E investi também dinheiro em curso, mas mesmo assim ainda não engatava, não evoluía, e enfim, eu tive que falar, então, o problema sou eu. Eu não para mim. E com Perfeito. a dor no coração, eu desisti. Entendi. Você deu essa pausa. Quanto tempo você deu de pausa? Acredito, Bru, que uns 3 anos quase. Tá, Eu interessante. quase uns 2 anos e alguma coisa, 2 anos e meio, viu, Bru? Acho que é isso. Tá. Em algum momento aí no meio das suas perdas, você teve esse processo de desistência. Teve algum momento que você olhou e você falou assim, agora eu percebo que é hora de eu voltar. Que hora foi essa? Foi por não ter tempo com a minha família, com meus filhos. A minha filha ficava o dia inteiro na escola, né? Era período integral. E também o período da pandemia, que a gente ficou bem juntos, né? E a gente, graças a Deus, a gente ficou bem unidos, né? Bem mais. E eu não queria mais perder aquilo. Para mim, de casa já estava muito doloroso. Eu resolvi, né, depois enfrentar por eles, para poder ter tempo de qualidade com minha filha, que estava já adolescente, e eu queria, assim, minha prioridade e meu foco foi esse. Legal. A gente sabe que o fator financeiro ele acaba pesando bastante. Como que você lidou com tudo isso em relação à parte de organização? Tanto a parte financeira, né? De quanto que eu vou colocar, que eu vou dispor, na verdade, para eu poder investir, para depois eu ter algum tipo de retorno, e ao mesmo tempo lidando com essa pressão, principalmente pelo fato da gente ser mãe. O fator financeiro, eu tive o apoio, né, do meu marido. Uhum. Retomar pro mercado financeiro, eu fui demitida também, né? Tá. Quando eu fui demitida, eu já estava querendo retomar, eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de acompanhar, sempre tive a plataforma em casa. Meu marido também, a gente sempre gostou de ficar estudando. Então, já queria voltar, né? Mas eu trabalhava na área comercial nesse período, então eu não tinha tempo, né, durante o dia. Então, foi esse momento que eu fui mandada embora, né, perdi o emprego, que eu voltei com o apoio dele também. Nos planejamos, mesmo assim, veio pressão, veio situações onde continuava difícil. Teve alguma coisa que te marcou que você teve que fazer para você poder de fato continuar em relação à grana, ou você conseguiu se organizar financeiramente para isso? Não cheguei a me organizar financeiramente para isso. Suficiente, tá? Depois, Tá. a gente vem com uma expectativa e otimismo que, 3, 6 meses eu vou conseguir. E você tem que ter acho que uma organização de, no mínimo, 1, 2 anos, sabe? Uhum. Ou eu vejo dessa forma para ter mais tranquilidade, tá? Se eu fosse falar algo, né, para alguém, para Thaís lá atrás,
que era loucura, enfim. Mas o meu marido foi promovido para uma outra área, né, onde ele trabalha, no banco, e uma asset. E aí, o que aconteceu? Eu não poderia, mas também tive que parar de operar pelo meu CPF. E aí, tive que recorrer a meios proprietárias, né? Então, assim, perdas, assim, situações, né, complicadas de perder patrimônio, né, dinheiro nosso. Não, era mais o desgaste daquele perde e ganha, daquelas expectativas de evoluir e sempre dar 20 passos para trás. Mas eu estava já pela mesa, né, mesa proprietária. Inclusive, falando um pouco de mesa, pessoal, até para compartilhar com vocês, recentemente ela passou numa mesa proprietária, que a gente fez um trabalho em conjunto sobre a preparação para passar nesse teste. E foi incrível, porque a Thaís seguiu exatamente tudo aquilo que a gente colocou em pauta para ela, e na hora que ela se preparou para ela poder ir para o teste da mesa, ela simplesmente passou. Então, Thaís, conta um pouquinho para a gente como que foi como que foi a sensação para vocês? O que esse momento representou para você e para sua família? Porque a gente sabe que passar numa mesa proprietária é um marco, né, para qualquer trader. Conta para a gente, por favor, um pouquinho. Com certeza, foi uma alegria imensa para nós todos, até para meus filhos, né? A gente veio, vibramos e a esperança, né? Daquele sentimento de fracasso, de derrota, de anos, né? Das pausas, de estudo, de investimento em curso, de quebrar a cabeça. Valeu a pena, sabe? Então, eu tenho capacidade, então ficou aquilo muito. Sou corajosa, sabe? Só sentimentos bons. Então, bom, para acabar um pouquinho aquela sentimento, né, de que eu não sou capaz, de que isso não é para mim, que passou por esse período todo, em alguns momentos eu tive. Perfeito, muito bom. E me conta uma coisa, você como mulher, você sentiu que você teve que provar ainda mais o seu valor pelo fato de você ser mulher? E como que você lidou com essas mudanças, essas cobranças internas e externas também na caminhada? Porque a gente sabe que a gente sendo mulher, você tem muitas cobranças, meu Deus, você tem que ser mais mãe, você tem que participar mais, e ao mesmo tempo você tem que se envolver em outras coisas para cuidar da sua casa. E, além de tudo, ser uma baita profissional, né? Como que você lidou com tudo isso e se você sentiu, de fato, essa diferença? Olha, eu tive que me organizar, né, em casa, como minha filha a mais velha já é uma adolescente, então a gente já consegue um apoio, então tem o apoio do meu marido, nessa parte eu tive, né, graças a Deus eles estão junto comigo nesse sonho, é um sonho não só meu, aqui em casa, é de todos, né, então eles me apoiam demais, então eu tenho essa cooperação, mas eu me cobro demais, né, eu acabo querendo dar conta de tudo, e tem momentos que que eu fico sobrecarregada, no momento até hoje, por conta disso, né? Eu estou em casa, então eu quero cuidar de tudo e de todos muito bem. Então a gente acaba, às vezes, se perdendo nisso, né? Porque o trade é o trabalho que você fica em casa. Eu amo ficar de casa, mas é desafiador, porque eu quero tomar conta da casa, de todos, e tem que ter meu tempo pro trade. Então, em muitos momentos eu fico sobrecarregada, mas eu vou contornando e tá dando certo. Que bom, que legal. Coisa, você passou por momentos, né, que a gente fez acompanhamento bem próximo aí na mentoria, quando a gente fez os nossos encontros individualizados. Qual foi a importância desses momentos para a sua evolução? Você percebe que fez a diferença, te agregou? O que você me conta mais sobre isso? Bru, demais, demais, assim. Quando eu conversei com você, e você foi super sincera comigo, que se visse que não era para mim, né? Que você iria falar também, então você me passou uma confiança tremenda em toda a nossa conversa que a gente teve, em todo o período, tanto do curso que eu precisei de suporte, é, e o melhor é qualquer horário, né? Eu cheguei a te mandar mensagem em horários assim que eu falo, meu Deus. E você estava lá me respondendo com maior educação, nunca ficou sem falar comigo. Então, esse apoio, esse acompanhamento de perto, para mim, que foi, eu acho que o que eu mais precisava. É a diferença. O curso foi maravilhoso, incrível. Nossa, amei o curso. O curso é muito bom. Mas também ter esse acompanhamento, esse conjunto, sabe, assim,
me transformou numa outra Thaís, de verdade. Que bom, fico muito feliz. É emocionante ouvir tudo isso. Que gratidão, né, por essa oportunidade de saber que de fato fez toda a diferença para Eu você, né? te agradeço, assim, eu vou te agradecer a vida toda. Conte comigo sempre, estamos juntas, a gente fala que é aquilo, né? Quando a gente entra numa jornada de apoiar, de pegar na mão, de mostrar o caminho, a gente sabe que é transformador, mas se você não tiver ali de corpo e de alma presente e gostar do que você faz, você não consegue transformar, né? Então já começa por aí. E, lógico, né, que por mais que tenha sido transformador, que eu tenha dado o meu melhor para poder te dar esse suporte, você fez muito sua parte. Quando a gente fala de você ter sido participativa, de você ter tido a sua disciplina, de você seguir exatamente tudo aquilo que eu mandava, né, direcionava você ali, de seguir o plano, de aplicar os direcionamentos. Me conta agora. Eu sei que talvez na hora que eu tivesse falado, Thaís, faz assim, você deve ter me xingado. A orelha às vezes dá umas queimadas, brincadeira. Mas me conta agora se você fala, isso fez a diferença? De fato te ajudou? Porque eu sei que em alguns momentos é aquilo. Às vezes a gente passa a mão na cabeça, tem horas que a gente puxa a orelha, tem horas que a gente fala para tudo, tem horas que a gente fala caderno do castigo. Me conta, como que você acha que isso daí de fato fez a diferença nos seus resultados e se de fato te ajudou, né? Olha, me ajudou muito na questão da disciplina, porque eu ainda tenho, tá? Momentos de indisciplina. Eu até comentei já com você, né? Esse mês, inclusive, eu tive um dia, né, de indisciplina que eu fiquei muito triste comigo, mas essa questão que você sempre fez comigo, e eu mantenho também o caderno do castigo, foi, assim, me ajudou bastante nessa parte, né, de me manter ali, de ter um ritual mesmo da manhã, eu não tinha, né, então, achava que estava tudo bem e já ia operar, já ia começar pré-mercado do jeito que eu achava que estava tudo bem, né, você já me ensinou a ter um ritual, uma rotina, de, de pelo menos eu me proteger desses dias que eles ainda existem, né? Eu ainda tenho bem, nossa, acho que posso dizer uma vez por mês, né? Que com você e esse mês também é bem mais difícil de acontecer por conta disso tudo que você me passou nesse acompanhamento juntas, que me ajudou nessa questão da disciplina, porque meu maior problema é a indisciplina, né? E como a gente sempre comenta, né? Não tem jeito, porque sempre vamos ter fantasmas. E aí, por mais que de repente, em alguns momentos, eles comecem a ficar grandes, a gente começa a perceber qual que eu vou matar neste momento, qual que está mais me afetando agora. Então, estou focando nesse. Significa que, de fato, ele vai sumir do dia para a noite, sabendo que às vezes você fez isso por 7 anos, por 8 anos, por 3 anos, que seja. Então, não necessariamente. Mas aí, conforme a gente vai trabalhando esses fantasmas, a ideia é deixar eles cada vez menor. E aí chega num determinado momento que eles acabam sumindo. Igual a gente fala muito, né? Dia de fúria. Vai acontecer? Claro que vai. Mas a tendência é eles irem ficando cada vez com menos frequência. Quando você vê, às vezes ele vai acontecer umas vezes a cada 3 meses, outras vezes a cada 6 meses. De repente, quando você vê, ele está espaçando tanto que você nem lembra mais o que é o dia de fúria. Porque entrou de uma forma tão intrínseca a parte do automático, né, da disciplina em si, do hábito bom, que acaba que aquele fantasma que queria te atormentar, você fala, agora você não tem mais espaço aqui dentro, né? É como se fosse um vício. Você vê numa situação que você tá bem, mas tem um gatilho ou algo, ou parece que é um vício daquelas situações que são repetitivas. E você não consegue se desvincular mais e fica lutando contra aquilo o tempo todo. E que, de repente, tem uma recaída, né, por algum motivo em especial, que é o que a gente precisa identificar o porquê de tudo aquilo, né? Exatamente. Legal. Quando você percebeu que agora sim, de fato, estou pronta, estou no caminho certo, teve algum momento que você sentiu que foi uma virada de chave? Nas mentorias, né? Eu senti esperanças conforme eu fui mandando para você os relatórios do gráfico, né, do patrimônio, porque mandar só em forma, né, de valores só, né, mas não a escadinha, né, onde eu estava errando, aquela questão do drawdown, eu não fazia esse tipo de acompanhamento do relatório, né, de performance, eu não fazia aquilo, então eu não tinha dimensão de quanto isso também
que temos na plataforma, que isso ajuda, né? A gente vê quais são os dias, qual que é o ativo que eu estava melhor. Lembra que também, né, teve essa questão de eu estar operando mais de um ativo ao mesmo tempo. Então, a gente foi tirando, né, coisas que estavam me atrapalhando através desse acompanhamento do relatório meu de performance. Então, isso para mim foi... então, eu consigo também monitorar dessa forma, ser profissional. Eu me senti como se tivesse, enfim, na profissão trader. Que legal, que bom saber tudo isso. E olhando um pouco para trás, qual foi o maior aprendizado que você vai levar para a sua vida, independente dos resultados financeiros? Porque a gente fala que resultado financeiro, claro, ele vai ser uma consequência. Mas o que você aprendeu com toda essa jornada e o que você pretende levar para a sua vida como um baita aprendizado? Eu posso dizer que o mercado, ele hoje, para mim, ele se transformou apenas uma ferramenta para que eu possa conquistar meus sonhos, né? E conseguir tirar aquele peso da obrigação, né? Porque passei a realmente a ficar feliz com a jornada. Enfim, né? Porque eu também eu queria tanto chegar logo e agora não, agora eu desacelerei e tô curtindo cada passo que eu tô dando. Você vê, às vezes eu te mando uma mensagem, né? Falo, olha, eu tô agora dando mais um passo. Então, cada vez que é um passinho que seja pequeno, eu tô comemorando. Então, acho que é isso, comemorar cada parte, cada fase, né? Com gratidão, independente se o mês ali ficou com um pouquinho ou ficou negativo, mas se você seguir o plano já é algo muito bom, né? Legal. Plano com você e você mesmo, com você e seu mentor, eu acho a gente seguir essa é a lição que ficou para mim, que eu não tinha essa responsabilidade. E se você pudesse dar um conselho para as mulheres, ou até mesmo os homens, né, que estão vivendo essa fase difícil hoje, que até fases aí que você viveu, o que você diria aí do fundo do seu coração? Porque a gente sabe que muitas das vezes, para a gente começar a enxergar a luz, a gente passa por um momento de escuridão. E aí são nesses momentos que a gente acaba refletindo bastante, que às vezes a gente se sente muito sozinho, né? Às vezes a gente acha que de fato a gente está perdido, é a hora que às vezes a gente quer desistir. Então, que conselho que você daria para uma mãe ou para um pai que está vivendo essa fase que foi a que você viveu? Olha, eu diria que não perca as esperanças, porque para parar de seguir pessoas que possam boletas, né? Eu acho que isso prejudica muito a gente nessa fase, a fase de iniciante, principalmente, que a gente está ali buscando realmente o financeiro, né? Então, eu acho que isso atrapalha demais. Seguir pessoas, tem pessoas sérias, né? Como você tem. Diria também para buscar tanto o curso, a mentoria, esse acompanhamento de perto que eu tive, me fez muito bem, me fez evoluir muito e acelerar assim bastante e fazer dar certo, né? Porque não adianta nada também você investir um valor e não fazer, não se dedicar, né? Não ter a responsabilidade com o seu sonho, né? Então, eu acho que quando a gente quer, a gente vai lá e consegue. Sei que não é fácil, mas é possível. Perfeito. E se você pudesse definir em uma frase o que a mentoria representou na sua história, qual seria? Bru, tantas coisas eu poderia estar dizendo em uma frase. Eu diria que hoje a mentoria me trouxe clareza, empoderamento, ela me fez sentir capacidade de realmente realizar meus sonhos e objetivos. Então, eu acho que seria isso. Legal. E agora, para a gente poder finalizar, eu vou fazer para você 3 perguntas rápidas, que você pode me responder simplesmente com uma palavra que vier na sua cabeça, tá? Uma palavra que define sua jornada no trade até agora. Resiliência. Um medo que você venceu. Um medo que você venceu. O medo de achar, de mostrar que não é para mim o mercado, e eu enfrentei. Um sonho que você acredita que é possível. Trabalhar de casa, estar ao lado dos meus filhos, da minha família,
Eu acredito que é possível. Legal. E que história, hein? Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter topado participar desse bate-papo. Eu sei que, como você disse, você era tímida, não é mais. Mas foi maravilhoso de você poder compartilhar um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho, um pouco dos seus desafios, porque, de novo, o nosso propósito é sempre inspirar outras pessoas, inspirar outras vidas, ser como se fosse uma luz de esperança, né? E a gente sempre fala que na nossa jornada no trade é como na vida. Nunca é sobre quem cai, mas é sobre quem escolhe se levantar, aprender e seguir ainda mais forte. Então, a Thaís é uma baita prova disso. Eu me sinto muito grata, né, e honrada também por ter feito parte da sua história, da sua construção, acompanhando os seus passos, respeitando o seu tempo e também desenhando junto esse plano, né, que hoje ele se transforma numa nova realidade para vocês. Sabemos que é só o começo, sabemos que cada fase é, como eu sempre te falo, né, é uma página nova, então, assim, significa que essa página vão ter só coisas boas? Jamais. A gente sempre tem desafios na nossa página, né? Mas é isso que nos faz crescer, que nos faz fortalecer e amadurecer. Porque hoje, se você for olhar, você consegue enxergar coisas que talvez lá atrás não faria sentido. Então, você consegue até aconselhar outras pessoas que muitas das vezes você percebe que está com uma visão mais enviesada, né? Então, por isso que a gente sempre tem que lembrar, a estrada é de quem persiste. Se você fizer o que você precisa ser feito, sem atalho, sem desistir de você, acreditando em você, você vai perceber que o sucesso é questão de tempo e de dedicação. De novo, nada teria acontecido se você não tivesse feito a tua parte. Eu simplesmente fui lá e te ajudei a clarear, coloquei uma luz ali, um holofote aonde precisava ser colocado. Mas, na hora que eu te dava orientação, você ia lá e fazia. Na hora que eu te explicava, você ia lá e ouvia. Na hora que eu te ensinava, você ia lá e absorvia, e colocava em prática, e estudava. De novo, nada aconteceu porque foi mérito puramente Bruna, né? Mas sim, teve uma grande participação em tudo isso. Então, parabéns para você por você ter acreditado em você, por você ter enfrentado todos os desafios, por você não ter desistido e, de fato, de você ter abraçado a causa, o seu sonho, de você falar, eu vou atrás desse sonho, eu não vou desistir tão rápido. Me lembro muito bem quando você estava com sangue nos olhos, que você falou, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu vou para cima deles. Maravilhoso tudo isso. E obrigada a você que assistiu esse bate-papo até aqui. Espero que essa conversa tenha sido inspiradora para você, que tenha acendido aí uma faísca de esperança dentro do seu coração e que também seja algo transformador para a sua história. E claro que para a gente poder fechar com chave de ouro, eu quero compartilhar com vocês os resultados dessa maravilhosa. Que, lógico, os resultados são importantes? São, mas nada disso teria acontecido se não fosse essa mudança de comportamento, de mindset e de amadurecimento, tá? Como vocês podem notar aqui, ó, aqui nós estamos falando dos resultados de janeiro. Ela começou a mentoria com aulas ao vivo em janeiro, começou a assistir o curso um mês antes, que foi mês de dezembro, né, tá? Acho que estudando e, né, fazendo tudo o que precisava ser feito. Observem que aqui ela teve uma curva positiva, mas ela ainda teve drawdown mais agressivo, né? Mais marcando, assim, a sua curva toda. Depois estamos falando do mês de fevereiro, como ela mesmo comentou, tivemos aqui um dia de fúria que acabou levando parte do resultado dela, fizemos esse ajuste. Aqui já foi no mês de março, quando ela estava passando no processo da prova para poder passar na mesa proprietária. Afinal de contas, eu falei para ela o seguinte, que quando a gente entra nesse processo da mentoria, a gente precisa de um prazo e eu geralmente autorizo para poder falar, você está pronta para a prova, você está pronta para operar na sua conta, tá? E aí foi quando ela passou na prova, que até ela recebeu esse e-mail aqui, e aqui já é resultado de prova, né? Já é resultado de fato quando ela já passou na mesa proprietária. Então, o pós-procedimento de teste. Então, observem aqui, teve aqui um dia de fúria, como ela comentou, que foi recente, mas esse dia não derrubou todo o resultado dela do mês. Estamos fazendo esse ajuste aqui também. E como ela comentou e como a gente sempre reforça, não adianta, a gente sempre vai ter fantasmas. Esses fantasmas, quando eles aparecem, a gente tem todo um jeito para poder lidar com eles. A tendência é aparecer cada vez menos vezes, sim, mas quando aparece, a gente tem que saber o que fazer.
tá? E o importante é não derrubar todo o nosso resultado do nosso mês. Então, aqui fica a lição para vocês. A perfeição não vai existir. Não fiquem esperando que vai ser 100% tudo maravilhoso, porque isso não existe de fato. Estamos falando de uma jornada, estamos falando de um processo de mudança, estamos falando de algo que você percebe que você começa a ter essa consistência quando você respeita o plano, quando você tem disciplina, quando você tem clareza durante a jornada e quando de fato você quer. Você aceita e você abraça tudo isso. Tá bom? Tá? Quer falar mais alguma coisa, querida? Só te agradecer mesmo, Bru. Sem a sua ajuda, sem esse seu acompanhamento, seu carinho, seu cuidado, seu respeito foi fundamental. Eu serei eternamente grata, de todo o coração. Obrigada. Que legal, fico feliz. Obrigada a você, um forte abraço a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.